A Búriga tá aqui. A Sucena Ai, corri essa escada. Amiga, minha Laís, por causa da laicidade. Mas hoje a Laís é de Alice. Alice foi bem maravilha, bem fechadinha. Laís veio? Laís veio hoje? A caneta que a Duda me deu? A Nina tá de bicho hoje. Ela que é a bichosa. Bonde das oncinhas, bonde. Isso é onça ou é tigre? Que dia acha isso? É felina. Ah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um Precisamos Conversar. Eu sou Juliana Baroni, nós estamos aqui no ICL toda terça-feira às 19 horas e toda quarta tem reprise às 15 horas. Também estamos com vocês no Spotify em vídeo. Que delícia estar aqui com vocês. Eu não tô sozinha, como vocês já sabem. Eu tô ao lado dessas mulheres que são só alegria. Com vocês, a nossa cantora Açucena. Uou! Aplausos. Nossa especialista em finanças e tecnologia, Nina Silva. Muito obrigada. Nossa filósofa das redes, Sara Zara. E nossa escritora, Márcia Tiburi. Oi, gente. Maravilhosa. Vulgo Laís. Laicidade. Gente, vamos lá, vamos direto ao assunto hoje. Precisamos conversar sobre Donald Trump. Eu não sei nem que adjetivo eu posso usar para começar esse programa, mas depois eu vou perguntar para vocês e a gente vai discutir esse assunto. Mas ele foi um empresário muito bem sucedido, nem sempre honesto, mas sempre muito rico. Depois ele apresentou o reality show O Aprendiz, onde ele exerceu com muita competência o seu melhor papel, o de assediador. E hoje ele ocupa o cargo mais alto da política norte-americana pela segunda vez. E de lá, de cima desse lugar, ele aproveita para assediar o mundo todo. Ai, meu Deus, que difícil. Meninas, qual é a palavra que mais define Donald Trump para você, Açucena? Olha, um dos piores pecados para as 3 religiões monoteístas do mundo é a idolatria. Só que o Trump, ele não basta ser narcisista, ele tem uma idolatria maior ainda, que é a egolatria. Então eu acho que um ególatra, um grande ególatra, ou seja, um dos maiores pecados que a religião dele abomina, ele faz uma apologia à egolatria. Isso é mais do que verdade, porque todos os prédios que ele é dono, ele e a família, tem o nome dele estampado, né? O Trump Tower, enfim, e mais todos os outros. E para você, Nina Silva? Bom, não tem outro nome ou outra palavra que não me vem à cabeça a não ser nojo, toda vez que a gente assiste algo ou é impactado por algo que venha dessa pessoa. E quando eu falo de nojo, porque ele ignora tudo e qualquer coisa diferente do que ele imagina ser o mundo, né? Aliás, o mundo é ele, né? Então, tudo que ele imagina de mundo, ele ignora, mas existe o lugar também da perseguição. Então, o meu nojo é sobre onde ele tenta levar a sociedade a partir dessa idolatria, a partir da ignorância. Acabou de sair o número, né? Ele acabou de vetar 2 bilhões de dólares da Universidade de Harvard. Congelou o dinheiro de subsídios à Universidade de Harvard porque ele quer que a governança de professores, estudantes de todas as instituições educacionais dos Estados Unidos estejam à mercê do governo dele. Para perseguição a pessoas estrangeiras, né, a imigrantes, para perseguição a pessoas pensantes. Mas é pleonasmo, né? É pleonasmo. E Harvard respondeu o quê? E Harvard falou, aqui não. E principalmente, por isso que está tendo essa retaliação, mas principalmente a questão de mostrar ilegalidade, né? Aqui não haverá perseguição, não haverá institucionalidade em relação a uma governança de governo que não é uma governança real,
perante a regras e diretrizes que a universidade possui, né? De apoio e principalmente de manutenção dessas vidas plurais. Então ele está indo muito contra, são iniciativas contra a diversidade, são iniciativas contra o livre pensamento e o produzir, né, distintos pensamentos. E você, Sara, qual a palavra que define melhor esse demônio? Já deu a sua, né? Pra mim é fiura. Fiura, porque ele é feio e fiura é coisa que gente feia faz. Se ele fosse de Minas, ele tinha levado uma coça de cansanção. Se não fosse da mãe, ia ser do pai, ia ser do avô, do vizinho. O que é cansanção? É uma planta, menina. Ai, uma meu planta Deus. que você vai bater, ela vai coçando. Que faz vergão? Não, ela coça. Ah, tá. Entendeu? Aí dá um couro de cansanção, aí a pessoa para de aprontar e fica coçando. Ele não tomou esse couro? Não, agora sério mesmo. O pai Trump não deu esse couro nele. É um menino mimado, né? E aí, quando a pessoa é mimada e tem dinheiro, acaba que esse mimo vira poder demais. Então alguém tem que bater um tambor, fazer uma oração, né? Colocar uns espíritos no boneco. Mas acho que é fiura mesmo. Acho que ele é muito absoluto, entendeu? De si. Como ele tem muito dinheiro e as pessoas do mundo gostam de quem tem poder e dinheiro, então ele acaba ali fazendo o que ele quiser. E pra você, Márcia Tiburi? Olha só, a gente podia dizer que ele é um perverso narcísico, que ele é um fascista, que ele é diabólico, que ele é um assediador, como você disse, que ele é um gaslighter, né? Que ele é um operador do psicopoder, que ele é um paranoico, que ele é disruptivo, que ele é a própria destruição, que ele é a pulsão de morte. Então a gente pode resumir dizendo que ele é a própria morte, e a morte universal. A morte vai ficar brava, tá? Hoje ela te chama pra conversar. Não vai me conversar, porque a gente é muito amiga. A gente é muito amiga. Eu e a morte, a gente convive há muito tempo. Agora eu estudo este ser, este acontecimento, e eu acho que dá pra dizer isso. Ele é a própria morte, ele é um nome da morte. E aí, eu acho que a gente tem alguma coisa para aprender com a morte, né? Com essa morte, com essa pulsão de morte. Porque ele é um representante disso, um representante desse patriarcado racista, capacitista, paranoico, que não tem a dimensão da alteridade. E talvez, assim como nós aprendemos na época em que nós tivemos um governo fascista no Brasil, a gente se colocou a questão, acho que os brasileiros se colocaram essa questão, o que eu posso aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso? O que é inevitável de eu aprender com isso se eu mantiver a minha alma viva e a minha inteligência? E eu acho que agora os estadunidenses podem se colocar a mesma pergunta, e essa pergunta tem que ser a pergunta planetária, porque além de tudo, é racista, é machista, é capacitista, é autoritário, é um assediador moral, um assediador econômico, um assediador psíquico, e é um sujeito antiecologista, né, gente? Olha o que estão fazendo com as políticas de proteção à natureza nos Estados Unidos. Então, assim, acho que é isso mesmo. E a morte é uma coisa dialética, né, gente? Então, não é uma coisa pra gente ter medo, é pra gente aprender com ela, porque ela faz parte do ciclo da vida. E da consciência de finitude, né? Exatamente, que ele falta. acha que ele não vai ter fim? É isso que eu também acho, Juliana, só pra finalizar, eu acho que essa é a questão. Como que um senhor, na idade dele, porque eu sou mais velha que todas vocês aqui, eu sou uma professora de filosofia a minha vida inteira, né? Eu aprendi com Michel de Montaigne que filosofar é aprender a morrer. E a gente vai evoluindo e vai pensando, o que eu vou deixar para esse mundo? Qual vai ser o meu legado? O que eu vou deixar de bonito, de bom? O que eu vou fazer para que esse mundo continue existindo? Todas nós temos filhos, netos, bisnetos, todo mundo tem descendência e ascendência, né? A gente aprendeu com toda a africanidade no Brasil, a gente aprendeu a lidar com os ancestrais, com a noção de ancestralidade que o mundo branco não tem, né? A gente foi aprendendo isso com o mundo indígena também, e parece que um homem branco desses, idoso, não tem essa noção. A noção de que nós somos seres finitos, e que para a gente poder existir e viver feliz, a gente precisa do mundo e precisa dos outros. Por que será que essa gente não consegue pensar isso? Porque não sabe o que é felicidade, né? Não vivencia momentos felizes reais. Então fica na busca incessante dentro de si por algo inexistente, que não vai achar dentro de si, porque só acha no outro, só acha, né, nas relações. Mas para ele não existe o outro, ele quer eliminar o outro. A palavra que eu escolheria seria tirano. Ele é uma pessoa insaciável por morte,
por poder, por dinheiro, nunca vai ser o suficiente. Então, você imagina, ele quer dominar o mundo. Eu olho para ele, eu vejo aquela cena brilhante do Charlie Chaplin, do filme O Grande Ditador, quando o Chaplin, vestido de ditador, tá brincando com o mundo, que é um globo, né? O Trump tá brincando com o mundo. O que ele tá fazendo é muito sério. A gente não sabe ainda onde isso vai dar, mas coisa boa. Mas ele é um novo Hitler, sim. Mais adequado ao tempo, depois, enfim, de 70, 80 anos de nazifascismo na Alemanha, do fascismo na Europa. Dizer que ele é um tirano, eu acho que também é correto, mas é uma combinação. Porque, afinal de contas, é como se o fascismo tivesse ficado naturalizado, né? Nesse momento atual. E ele é um líder autoritário que, obviamente, não é só político, é econômico também. Como a galera que ele escolheu para estar com ele, né? Aquela galera Elon Musk e tal. É gente que faz uma mistificação através do dinheiro também, né? Esse é um assunto. Por falar em dinheiro, eu quero trazer um assunto para vocês, principalmente para a nossa especialista maravilhosa em finanças e economia, Nina Silva. Vocês já ouviram falar em tarifas rosas? São aqueles produtos, né, de consumo, de beleza e tal, que o preço para os produtos que são destinados ao público feminino são maiores. Para dar um exemplo para você se situar aí em casa, se você vai para o supermercado e compra um negócio que eu não sei, Gillette, vai! Se você compra Gillette, lâmina de barbear, se você compra Presto Barba, lâmina de barbear. Bom, feminista não se depila para começar, né? Jamais! Mas se você não é feminista e se depila e vai no supermercado... Contém ironia, viu, gente? Gente, ironia. Isso serve como desculpa, tá? Tudo com virilha cavada. Eu sou feminista, não tirei que eu sou feminista. É uma desculpa, você não tem tirado os cabelos. Deixa eu voltar pro assunto. E se você chega no supermercado e compra uma lâmina de barbear, que não é para fazer barba, é muito estranho esse nome, mas enfim, é rosa, e uma que é aquela tradicional azulzinha, a rosa é mais cara, mas é o mesmo produto. Como é que se explica isso? Tarifa rosa? Tarifa rosa, então. Também chamada como, também eu notei aqui, Pink Tariffs ou Pink Tax. Isso. Vai, qual a palavra nossa especialista? Quando, né, a gente fala de tarifa rosa, fica parecendo que tem a ver com essa questão de tarifaço, de tarifas do governo e impostos. Sobre os produtos, né, de incidência que a gente vê que chamam de consumo feminino, não é sobre imposto, não é porque aquele produto ele tá mais caro para o consumidor ou para a consumidora, especificamente porque tem mais tributo. Não. É simplesmente comportamento de mercado. É uma junção de história, onde falam que mulheres, elas têm um consumo supérfluo em relação a produtos. Então, se ela vê um negócio rosinha, ou com flu-flu, ou que aparenta ter sido feito para ela, aquilo vai ser consumido. E aí a gente tem uma outra coisa que é o comportamento de mercado e poder de consumo das mulheres. Nós ditamos mais de 80% do consumo das nossas casas. Ou seja, somos nós que vamos ao supermercado ou somos nós que fazemos a lista de compras. Então essa mulher é ela que vai estar ali no final do dia custeando, muitas das vezes, e principalmente determinando qual produto vai ser comprado. Então quando você fala dessa lâmina, essa lâmina ela custa... por ser rosa ou por aparentar ser para mulheres 100% a mais do que um produto de lâmina de barbear, a giletona. Se a gente fala de produtos infantis, brinquedos, os brinquedos de meninas são 26%, meninas, tá, gente? 26% mais caros que os brinquedos ditos para meninos. Meu Deus do céu. Quando a gente fala em média... Deixa eu perguntar uma coisa. Onde foi inventado isso? De onde surgiu essa ideia? Não se fala... uma ideia americana? Então, é algo global. É um comportamento de mercado global que, além de ter essa história de mulheres supérfluas, a gente ainda tem uma questão histórica na Europa, entre guerras, onde foi incentivado os homens a voltarem a consumir. Então, por isso, o custo de produtos masculinos eram mais baixos do que produtos femininos. A gente ainda tem um agravante, publicidade. A publicidade, ela diz lá, gente, ibuprofeno.
né? Ibuprofeno para você, paracetamol, para sua cólica, é o mesmo que aquele ibuprofeno genérico. E só porque é para a cólica, é muito mais caro. Então, e não tem querem que a gente pague a conta, que malandragem. Querem que a gente pague a conta, e a gente ainda tem um lugar que não é regulado especificamente. É lógico que tem a possibilidade de ouvidorias, então você pode denunciar em PROCON, pode ser também denunciado com a Secretaria Nacional do Consumidor, no caso da consumidora, mas a gente ainda não tem uma regulação que aplique determinada diretriz em empresas que você aponte, aqui está tendo, né, uma tarifação de gênero que não existe. Esse assunto economia é uma coisa que me fascina muito, sou casada, né, com um economista, porque, na verdade, eu entendo pouco, né, agora entendo um pouco mais que sou casada com o Eduardo Moreira, então eu quero dar uma dica para você que está nos assistindo. Hoje tem uma aula maravilhosa, ao vivo, gratuita, que chama Investidor Mestre com o Eduardo Moreira, para você aprender um pouco mais como você pode gerir o seu dinheiro, como você faz para investir bem, para não ser passada para trás por nenhuma oferta fabulosa de enriquecimento muito fácil. Então, se você tem curiosidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto, é hoje, às 20 horas, logo depois do Precisamos Conversar, aqui no ICL. Fique com a gente, tá bom? Agora, voltando ao assunto Trump, eu queria perguntar uma coisa para você, Márcia. Por que, apesar das mentiras óbvias, o Trump não é desmentido com a mesma força? Primeiro que ele é um negacionista, então ele já coloca tudo que a gente diz, tudo que os outros dizem, tudo que os democratas, que os teóricos, que os pensadores, que os economistas dizem, ele coloca numa posição de desmentido. É ele que desmente todo mundo. Então ele já se instaura, a jogada é complicada, porque ele já se instaura num lugar de verdade. No caso, eu acho que de uma pós-verdade, né? A gente pode dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, eu, nas minhas teorias, nas coisas que eu escrevo, eu falo muito dessa posição do estupor, né? Quando ele coloca as pessoas num estado de estupor, que é o que, por exemplo, um narcisista perverso, para usar um termo aí que anda super na moda e bem coloquial, é esse lugar onde uma pessoa é colocada. Então você fica ali como se você fosse um bobo da corte, um espantalho, uma pessoa que não tem o que dizer, você fica perplexo, você fica chocado, você fica sem ter o que dizer diante de tantos absurdos. E é uma estratégia psicopolítica dos fascistas em geral, todos usaram. O Bolsonaro governou 4 anos fazendo isso. Então, tem uma hora que eles lançam lá uma ideia super absurda, uma lei super absurda. Se usa um pouco ainda, o Congresso Nacional Brasileiro ainda usa um pouco, usa bastante, aliás, isso, né? Mas lançam uma ideia estapafúrdia só para incomodar, só para deixar todo mundo perturbado, todo mundo nervoso, todo mundo louco. Agora, por exemplo, tem a cassação do Glauber Braga, que é absolutamente, todo mundo sabe a função disso, que Glauber Braga é aquele deputado do PSOL que teve a coragem de peitar o Arthur Lira, e o Arthur Lira é comandante, enfim, do tal orçamento secreto, que onde é que vai parar o dinheiro do Brasil? Essa é a grande pergunta. Então, isso não pode aparecer. A bandidagem da política não pode deixar isso aparecer, porque aí, se o dinheiro for parar na conta de cada um, nos projetos pessoais de cada um, vai pegar muito mal, né? Então, tem que esconder isso. Logo, como que você faz? Pega uma figura que está incomodando, um deputado crítico, sério, que não é corrupto, que é um cara decente, e se cria um jogo para cima dele, né? Uma perseguição para cima dele. E isso é sempre assim. Então, lawfare é uma coisa que se usa muito, né? Essa perseguição judicial contra pessoas assim, enfim. Mas estou falando isso tudo para dizer... o jogo é da mentira contra a verdade, só que a verdade foi ela mesma. Esse lugar, ele mesmo foi capturado, foi sequestrado, e o Trump se colocou ali. E aí quem fica ao redor não tem o que dizer. Tem um outro tópico que a gente pode discutir também, é que não adianta argumentar com esse tipo de gente que não está funcionando dentro de uma conversa normal, lógica, dialógica, né? Eu escrevi um livro uma vez chamado Como Conversar com um Fascista, que é sobre isso. Eu li. Pois é, obrigada, querida. E aí, foi isso, era sobre isso. Era sobre como é impossível você sentar numa mesa com os fascistas. E eu mesma paguei preços muito altos por ter escrito
escrito esse livro, porque, afinal de contas, isso não podia ser revelado. Tinha que... As pessoas tinham que continuar acreditando que era normal viver nesse tipo de jogo. E esse povo não argumenta, né? Essa gente fascistizada não argumenta e não tem nem condições de entender o que está sendo falado. Eu queria perguntar uma coisa para você. Adotar um mito é mais fácil do que pensar em soluções para a própria vida? Ah, com certeza. E eu acho que o Trump... olhando para a figura, né, dele, analisando a figura dele, ele tem uma coisa que ele se encaixa muito bem, além dele se autodenominar esse mito do sonho americano, de quem venceu e se tornou um bilionário, ele se encaixa muito bem com o espírito predatório do capitalismo, no centro do capitalismo, além de tudo, por ser um grande publicitário. Ele é um excelente vendedor, né? Ele vende muito bem, a partir de todas essas ideias, a começar pelo negacionismo, porque se ele nega, ele autoafirma. Ele se autoafirma como a solução para todos os problemas e a solução da verdade, e além do mais, ele usa o poder de retórica, a persuasão, o convencimento, e o negacionismo é o método maior para ir contra Harvard, Princeton, a USP, ou seja, eu nego a ciência porque eu sei do que eu estou falando. Então, tem uma coisa que ele faz, para usar uma expressão super coloquial, que é dar um nó na cabeça das pessoas. É isso que ele faz. Porque ele se autodenomina o sabedor de todas as coisas, e é impressionante como o poder de retórica, ela, de fato, expressa um convencimento. Por isso que os bons vendedores são... e ele é um grande vendedor. Um pouco da série dele, só para concluir, é que o Trump, ele sempre traz a mania da grandeza em tudo que ele coloca. Então, assim, o Taj Mahal, o maior hotel e o melhor do mundo. America Great Again. Justamente. Então, ele encuca nas pessoas o lugar da grandiosidade, porque eu sou grande. Então, quero fazer você ser grande. Ou seja, Deus, quase que uma espécie de... O que você acha do bronzeamento do Trump? Uma pergunta extremamente relevante. Podia tirar um pouquinho do brilho. Mas, pra mim, uma parte também do que vocês estão falando que eu tô catando, eu acho que é um pouco de reflexo também, sabe? Porque para o Trump exercer esse poder todo que ele exerce, ele tem que ter uma base de apoio muito nítida, né? E é o que a gente vê. Eu acho que, assim, todo mundo tem um pouco de Trump. Todo mundo vai ter. Eu, você, todo mundo tem. Eu não tenho, não. Não, tem. Essa grandiosidade ali que a essa ambição, trouxe. né? Isso, só que assim, a gente tem quem controla, né? A gente tem um pai, uma mãe, uma coisa assim, mais ou menos. Valores. Só que a gente tem como controlar. Ele tá descontrolado. E aí, esse reflexo de sociedade que apoia, essa sociedade que apoia ele, é um reflexo que ele bate, sabe? Bate, vai e volta. Porque é muita gente querendo ser foda demais, Deus demais. Em cada campo que a gente vai, tem alguém que tá querendo ser mais do que já é, e fazer aquele negócio de parecer muito maior do que já é, e ele tem dinheiro. Então, acaba que ele realmente consegue fazer isso. Mas eu acho que, além do Trump, tem uma sociedade muito igual a ele, sabe? Que precisava também dar uma refletida e ver quais são os valores que você admira nas pessoas, a ponto dela sentir a vontade pra expressar tudo isso, igual ele faz. Eu queria continuar te fazendo uma pergunta, que é o seguinte. Ele é um homem alto, loiro, laranja e rico. Ele é cenoura e bronze. Ele é cenoura e bronze. Imagina se fosse o Barack Obama, que é um homem preto. Nem chegaria negro, lá, gente. Falando os absurdos que ele anda falando por aí, esse tarifaço e sei lá o quê. Não teria nem espaço pra isso. Acho que antes, na primeira bobagem, já leva uma rasteira, uma pernada e já saía fora. Mas eu fico impressionada com a certeza... Michelita. Eu fico impressionada com a convicção com que ele expressa. Uma autoestima delirante, cara. E assim, essa pseudodemocracia, que os Estados Unidos têm instituições muito mais fortes e fincadas, mas aí é uma pergunta, será mesmo que essas instituições são tão fortes assim? Aí, mostra o livrinho de novo, vai. Link maravilhoso. Momento Paquita. Então, gente, uma coisa que a gente estava questionando, até quando, né, a gente vai ter que pautar sempre a esquerda, enfim, e também quem é oposição a esse fascismo, o tempo todo as nossas vidas, questões e agendas, o contra
o negacionismo, contra o fascismo, contra a loucura generalizada no mundo. E quando a gente não vai começar realmente a tratar de lideranças que podem ser uma via, não vou dizer que é a solução, mas alternativas, né? Então, nunca mais se falou de Kamala, nunca mais se falou de Michelle, e a gente deveria se perguntar se tivesse sido diferente, né, em relação às eleições, se tivesse sido diferente a questão do apoio a uma mulher presidenta nos Estados Unidos, a gente não estaria falando desse caos. E eu só queria retomar um ponto de uma pergunta em relação à questão de oposição. Por que ninguém vai contra? A China está indo contra muito fortemente ao posicionamento do Trump mundialmente. Não somente pelo tarifaço, mas por querer ditar o mundo a partir desse mundo que hoje não faz mais sentido ter esse tipo de tirania tão explícita que tira outros capitais do jogo. Então, enquanto o Trump estava na mesa, né, com os seus aliados, os donos de Big Tech ganhando seus dinheiros, ótimo. Agora, a partir do momento em que a Bolsa cai do jeito que tem caído a desvalorização das ações dessas empresas, quando se fala de tarifaço, a gente está falando de um preço final no consumidor. A gente está falando de um iPhone custar 5 vezes mais do que ele custa para o estadunidense, para o norte estadunidense. A gente está falando de, se eu coloco 145% de taxa, um automóvel da Tesla, do nosso querido Elon Musk, vai ficar... Desquerido. Do querido dele, né? Porque não é querido dele? Sim. Não é coleguinha dele? Eu acho que vai deixando de ser. Ele só esqueceu que os produtos são manufaturados globalmente. Márcia trouxe até olha, gente, momento de performance, meu cofrinho, Mao Tse Tung. E esse momento... E aí momento de botar a moedinha. Obrigado por quem me deu esse cento de dólar aqui. E apostando tudo em China, sim, porque Xi Jinping, ele é a pessoa que chega e fala. E não é somente sobre a tarifa, ele fala, a gente não vai se render dos Estados Unidos ou do Trump e achar que ele vai ditar as nossas vidas, vai ditar a maneira com que a China ela vai continuar comercializando com o mundo. Na semana passada, o nome de Ana Cristina de Borba, esposa do desembargador Jorge Luiz Borba, foi incluído na lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho por manter uma mulher negra, a Soninha, vocês já devem ter ouvido falar, que é uma mulher negra com deficiência auditiva, ainda por cima, em regime de escravidão contemporânea por quase 40 anos. A Sara sabe muito bem sobre essa história. Vamos se você ainda não ouviu falar sobre isso, a Sara tem um vídeo que eu vi outro dia que explica muito bem como é que essa história aconteceu e o mais importante que eu esqueci de falar, que eu vou contar para vocês, é que em 2023 ela sofria maus tratos, né, nessa casa, ela não recebia salário pelo trabalho doméstico que ela fazia. E aí, em 2023, teve uma denúncia anônima, né? E aí conta, Sara. Eu acho que é muito comum em algumas cidades, regiões do país, as pessoas falam assim, eu vou levar o seu filho para trabalhar, né? Uhum. Em Minas, por exemplo, de onde eu vim, de BH, existe muito disso, né? E aí, no caso de Sônia, ela foi adotada praticamente, mas ela não foi adotada para fins de adoção. Ela foi uma moça resgatada. Filha de criação, né? Isso, mas ela foi levada para fins de trabalho mesmo. Uhum. Mas até então a informação era trabalho. Mas com quantos anos? Era 9. Tá vendo, Nossa, gente? muito 9 anos de idade. Gente. Que é isso? Gente, isso é muito comum em Minas, tá? Isso é muito comum. Que eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu trabalhava fora pra poder comprar uma boneca velha. A minha mãe também. Uma boneca velha. Com 9 anos, ela cuidava de uma senhora idosa. Eu cuidava desde os 7 anos de idade que eu cuidava de criança. Só fazendo um parêntese, isso aí tem um fundo, né? Violência doméstica. A mãe de Sônia sofria violência doméstica e por isso ela deixou por um tempo, né, com eles, mas ela iria buscar. E eles nunca devolveram, né, a filha. Exato.
E aí o que se agrava mais... E também não fizeram a adoção legal, né? Não. E o que pra mim, assim, ficou um pouco mais grave, não é nem o período todo que ela ficou trabalhando em regime escravo, porque isso acontece em muitos lugares com muitas pessoas, né? O que me deixou, assim, mais boca aberta foi o período que ela foi resgatada pela família, né? E aí ela ficou num abrigo primeiro, porque tinha que se comprovar que ela tinha algumas questões a provar ainda, mesmo ela sendo uma pessoa PCD, ainda tinha que passar por essa... Como se diz a palavra, gente? Não sei, Márcia. Reabilitação. É que você tem que ficar lá fazendo tipo uma vistoria na pessoa. Esqueci a palavra, enfim. E aí, nesse período, a forma que ela recebia visitas era absurda, sabe? A família dela... Laudo? Isso, menino. Laudo, a vistoria do carro. Eu lembrei do carro, você acredita? Eu lembrei na hora, lembrei que, ó, pum. E ela ficou nesse lugar, e aí a família dela, quando ia visitar, né, a família de sangue dela, não tinha acesso direto, não podia ter contato sozinha. E quando vinha a outra família, porque eu achei absurdo ainda permitirem que eles viessem pra falar com ela, que é a família da Dona Borba aí. Puta. E aí, eles ficavam fazendo aquele terror psicológico, sabe? Levaram crianças pra falar, não, ela gosta muito dos meninos, levaram os meninos lá de casa, os filhos dos ricos que ela cuidava e tal. Claro que ela com certeza tinha amor se ela criou essas crianças, né? Então, eu tava conversando com um familiar dela próximo que ela não esboçou nenhum tipo de sentimento em relação às pessoas que levaram como se fossem pessoas do ambiente familiar dela. Mesmo assim, após ela ter uma afeição que meio que pediu de socorro, né? Por ficar muito tempo com esse pessoal aí, eles permitiram que ela voltasse pra lá. E o que me deixa mais, assim, chocada é que ninguém do poder... Qual é o poder parlamentar? Que poder é esse que a gente coloca nesse caso? Esse caso foi até pro STF, Deveria né? ir pro Direitos Humanos, né? Sim. Estar junto ao Ministério Público E também. tá tendo um barulho gigante, gente, porque tem muita gente falando sobre, né? Muito criador de conteúdo falando sobre. Porém, parece que, assim, tá indo e não tá dando eco, sabe? Tá indo e tá batendo. Eu lembro que o Lula, esses tempos, ele foi num local fazer um trabalho, e aí ele falou assim, eu me interessei pela história dessa moça. Mas não passou disso, sabe? E eu pensei, gente, é só ir lá e buscar. É uma senhora mais velha, né? Que já trabalha há muito tempo numa condição que ela não aguenta mais. Qual é a condição que alguém falou, vou deixar ela lá? Por que ela tá ainda lá, sabe? O que é a surdez? O que é a surdez dela também? Qual é o nível da surdez? É uma surdez de sempre? Como é que ela se comunica? Através de Libras? Dizem que ela não sabe. Ela nunca aprendeu a linguagem de Libras. Ela não sabe Tá ler, começando ela não sabe agora a comunicar. aprender. Olha que absurdo, Juliana. Olha que eu fico nervosa. Fala. Olha como eles comunicam com ela. Quando tem que lavar louça, eles fazem sinal de lavar louça. Aí ela sabe que é pra ir lavar louça. Quando é pra varrer, eles batem a vassoura no chão. Aí ela sabe que é pra varrer. Os sinais que eles colocaram pra ela aprender foram só relacionados ao trabalho que ela tem que fazer lá como escravo, né? E ela não se comunica com mais nada. É fome, é assim, fazer comida. É uma coisa, assim, totalmente absurda, Não, e agora sabe? eles entraram com um recurso, sei lá, pra um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, que é paternidade socioafetiva. O que será que é isso, Açucena? Cara, mas é muito... Só trazendo o que vocês comentaram sobre a linguagem, né? Porque se você tira o direito de alguém de se munir de palavras, né? Justamente de repertório, você tá tirando a humanidade dessa pessoa em seu sentido mais intrínseco, porque o ser humano é um ser palavroide. A gente é um ser principalmente a gente sente... e identifica o sentimento pela palavra. O nosso sentido maior de comunicação é a palavra. Então, é extremamente triste, e lembrando que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão apenas em 3 de maio de 1888, e ainda existe Na teoria, né? Na teoria, porque a gente chama justamente de abolição inconclusiva, porque não houve reparação histórica, não houve políticas públicas a longo prazo, a curto, médio, de reparação histórica. Para os senhores de escravos, sim, eles ganharam indenização. Justamente. Então, é muito séria a maneira com que essa família está se comportando, e o Brasil precisa responder, as nossas políticas públicas precisam responder. Claro, a gente teve a primeira PEC das empregadas domésticas, inclusive, tardiamente, só no governo Dilma. 2013. Em 2013, foi regulamentada apenas em 2015. Então, a gente está falando de um país quase que
que traz consigo uma herança de amnésia com o seu passado. E a relatora foi a Benedita da Silva, ela já disse em entrevista que ela foi empregada doméstica, né? Então é uma pessoa que pegou essa luta, essa causa, porque sentiu na pele, sabe o que é a falta de regulamentação do trabalho. De um dos trabalhos mais antigos do mundo. Exato. E de um dos trabalhos mais importantes do país. E sabe o que é o pior? Porque é o seguinte, quando você vai ser, vamos supor, se você é formado em economia, você vai para a faculdade, a pessoa que trabalha dentro de uma casa, ela não tem formação. Ela nasce, ela é ensinada a fazer aquele serviço doméstico e ela segue. Então, assim, ela já nasce empregada doméstica. Como é que é isso? A gente ainda vive Casa Grande Senzala? A gente vive Casa Grande Senzala não somente dentro desses lares de sinhás. A gente não pode esquecer, durante a pandemia, o menino Miguel, que foi morto por conta de uma sinhá, que manteve a sua colaboradora, né, a sua mensalista em casa durante um período mais péssimo, assim, o início da pandemia. A Mirtes, a mãe Mirtes, ela foi colocada, ela não poderia fazer isolamento, que ela tinha que continuar os seus serviços domésticos. E essa mulher é o quê? Ela é esposa de um político da região. E a escravocrata aí, escravista aí também é o quê? Da dona Bárbara. Esposa do desembargador. Mas eu queria saber com quem a costa desse homem é pra ninguém comprar essa briga com ele. Desembargador. Todos os amigos dele são do judiciário. Gente, mas tá tão público, chega uma hora que a opinião pública tem que fazer pressão, né? Como é que a gente pode fazer pressão, Márcia? Então, é interessante porque a indenização que ela vai receber, primeiro, claro, temos que ir para as redes. Eu mesma não acompanhei essa história, tô sabendo muito pouco e escutando vocês, e acho que todos esses elementos, né, que fazem pensar em maus tratos, uma pessoa que não teve direito de acessar a linguagem, um mínimo de educação, que sendo uma pessoa surda não pode falar libras, enfim, é tudo muito complicado. Mas ela vai receber provavelmente uma tremenda indenização. Mas vai receber, vai cair na conta? Porque o negócio aqui não, acho que tem que receber mesmo. Ou então, se eles alegam paternidade socioafetiva, ela vai herdar todo o dinheiro dessa gente, o apartamentão que eles moram, a casa. É claro que não, eles vão fazer uma manobra pra botar tudo no nome de outras pessoas pra não sobrar nada pra ela. Né? Que essa gente tem que ser escrutinada, essa família tem que ser escrutinada, porque além de serem escravocratas, essa gente é perversa. Imagina uma pessoa que mantém dentro de casa uma pessoa surda fazendo serviço dentro da cozinha por 40 anos. Gente, essa pessoa deve ser imagina o risco sem poder ver a família. É importante falar que a lista suja, o nome da esposa do desembargador foi para a lista suja. Mas o nome dele não foi. Deveria a família inteira. Deveria. Todo mundo que compactua, deveria sobrinho, neto. Aliás, quem são as testemunhas, gente? Cadê as outras pessoas da família? Nunca veio uma outra faxineira? O mais importante hoje é que veio e elas são testemunhas. Elas são testemunhas no caso. Então, mas é que na visão deles, isso não é um trabalho escravo. É uma pessoa da família servindo de outra forma, entendeu? E a grande questão é que ela continua na casa. Ela foi desresgatada. Ela foi desresgatada. Eu nunca ouvi dizer um negócio desse na minha vida. E tá normal, porque faz tempo que isso acontece. Olha, parece que tomou um negócio assim. Isso é tão comum na nossa sociedade brasileira, escravocrata ainda, que a gente tem na ficção milhões e milhões de livros sobre esse assunto. Tem aquele filme brilhante da Ana Mulaert, Que Horas Ela Volta, protagonizado pela Regina Casé, que conta a história dessa mulher nordestina que vem para São Paulo tentar a vida e trabalha numa casa de classe média alta. E aí a gente vê ali, do ponto de vista bem afetivo naquele filme, né, a vida dessa empregada doméstica. Aliás, esse termo, empregada doméstica, a gente pode usar esse termo? Vocês sabem me dizer? É um termo aceito? Qual é o melhor termo para se referir a uma pessoa que trabalha dentro da tua casa? Eu, como trabalhadora desse serviço, eu acho que a palavra empregada doméstica é que mais se adequa, porque falaram que tinha que fazer agora secretária do lar, mas dentro do que é. Quando você domestica alguém, né,
Eu, por exemplo, a gente não tem liberdade de fazer nada na casa da pessoa a não ser limpar. E você limpa de acordo com a regra que é o dono da casa, que não é você. Então você é um empregado e você é domesticado. Porque se você agir fora desse conceito que a patroa te dá, você tá fora, você sofre represália. Não, tem uma cena nesse filme que eu citei que é a coisa mais linda, e a Regina Casé disse que foi improviso. Que tem uma piscina enorme nessa casa e ela nunca pode usar a piscina, só os patrões, né? Aí um dia ela faz a maior transgressão, ela tá no telefone com a filha e ela entra na piscina e começa a brincar na água, coisa que ela nunca fez em, sei lá, 30 anos de serviços prestados. É uma cena muito comovente, mas é triste. E além desse filme, a gente tem aqui vários livros. Tem esse Casa de Família, da Paula Fábio, que é um livro atual, que conta a história dessa mulher que trabalha nessa família nos anos 80. Tem o clássico Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que esse é um clássico da literatura brasileira, né? E tem esse também, que a nossa diretora Paty Rubano me indicou para ler, que eu ainda não li, que chama Cartas a uma Negra. Essa autora, Françoise Ega, ela é das Antilhas e trabalhava como empregada doméstica na França, e ela um dia pegou uma revista francesa e leu um artigo falando sobre Carolina Maria de Jesus, e começou a escrever cartas que ela nunca mandou, mas esse livro é sobre isso, sobre essas cartas que ela escreveu para Carolina Maria de Jesus. É a coisa mais linda. Então, assim, se você quiser essas dicas, a gente manda no link do WhatsApp. Tá, a Sucina fala. Não, eu só queria dar um recado, assim, para a sociedade, para deixar alguns termos. A gente falou do empregado doméstica, e Sara falando que sim, mas assim, o ditado, é como se fosse da família. Não vamos usar mais essa frase maldita. Nem querer ser da família, gente. Porque é uma mentira. Não, e é importante dizer que essa questão é tão real que a arquitetura brasileira tá lá a edícula ou o quartinho da empregada, que é uma coisa assim minúscula, quase sem janela, quase cheio de tranqueira aqui, ó, vocês que tem justamente, quase que uma jaula. Tem escada nas quartos da gente, tá? Que é um tal de botar escada, boca da tranqueira, botar bolsa de viajar, aí bota uma cama pra gente e fala, dorme aí, cachorro. A mala de viagem é tudo por ali. Então, arquitetonicamente, tá ali uma fotografia cruel das empregadas domésticas brasileiras, e a gente precisa rever urgentemente. E assim, parem de usar como se fosse da família. Sabe que na minha casa, no meu apartamento, não tem. E eu moro num apartamento até grande, assim, ele não tem esse negócio. E eu também, como eu moro sozinha e como eu morei muito tempo na França, porque quando a gente tem filho pequeno e casa grande, marido e tal, eu até acho que as empregadas domésticas no Brasil, elas garantem os casamentos, sabe? Elas sustentam esse casamento burguês, porque imagina você ser casada com um sujeito, eu já tive, né? Empregadas domésticas, trabalhadoras, né? Maridas, né? A gente era casada, né? Mas eu não tenho mais. E hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tô até com cheiro de Cândida. Ela sentiu. Porque eu fiz faxina lá em casa. Eu tava fazendo faxina, porque fazer faxina é um negócio que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas é uma coisa necessária de se fazer, né? Uhum. E eu gosto de arrumar a casa e deixar a casa limpa. E aí você vai lá e bota a mão naquilo e gasta seu tempo. É um trabalhão, não sabe limpar a nossa própria sujeira, que tipo de ser humano a gente é? Não, você pode até pagar alguém, não faz mal, não. Você paga. Mas desde que você trate com decência, não como a sujeira que você faz, sabe? Tinha um... Desculpa, isso. Falar, não, é que eu trabalhava na casa Vila Mariana. Ih, virou bagunça. O que é? Fala, eu trabalhava na casa Vila Mariana e tinha um quarto de empregada, né? E eu morava com a Ana Brisa lá porque era o que deu. Então, era um trabalho que eu morava com a Brisa, então eles percebiam que eu precisava mais dele do que eles de mim. Aí um dia eu fui comer um biscoito, a babá do filho falou assim, não come esse biscoito não, que eu sou demônio. Sabe o que ele fez? Ele virou o biscoito do pote na mesa e contou quanto biscoito tinha. Quem era esse? O seu marido da vagabunda, o patrão. O seu feudal. Ele virou o pote de biscoito na mesa pra contar quanto biscoito tinha pra gente não comer.
Pois eu fui na rua, eu peguei uma mão, porque eu era pirracenta. Peguei uma mão, comi. Aí eu fui na rua, comprei um dungão. Sabe aqueles dunga? Você nem conhece dunga. Você conhece dunga? Não conheço dunga. É um pacote de R$5 de biscoito horroroso, um biscoitão bolachão assim, grandão, inchado. Bem vagabundo, ordinário. E virei no pote. Na hora que ele chegou lá e olhou o biscoito esquisito, falei, gente, pelo amor, era uma forma que eu tinha de pelo menos meio que me, sabe, desafogar. Mas o sentimento dessas pessoas, quando elas fazem isso, né, é de colocar você realmente abaixo do nada. E o biscoito que ele tava contando era um que ele jogava fora toda sexta-feira, porque não comia, então tinha que jogar fora, gente, sabe? Mas pra isso a gente tem as eríneas, as iames, que estão depois cuidando de homens que ficam que nem o Bolsonaro, né? Bom, esses caras assim, avarientos, pega no corpo, entendeu? Conclui, porque eu tô legal com esse assunto, não. A gente vai mudar um pouco o nível. Não, acho importante trazer 2 pontos, né? A questão do termo. A Sara bem colocou que a gente não pode apagar historicamente o que é a terminologia empregada doméstica, principalmente pelos ganhos com a PEC e não apagar a memória de como nós somos extremamente egóicos quando se trata de ao meu serviço, né? Quando a pessoa vai me servir, então é a minha empregada. Esse termo era muito utilizado. Ao mesmo tempo, tem pensadores, pessoas que dizem que é um termo extremamente racista porque o domesticar, né? O sentido do doméstica versus domesticar, que a gente não deveria trazer isso para o futuro. Então, como funcionárias, trabalhadoras do lar, enfim, mensalista, diarista, eu costumo dizer diarista, né? Porque às vezes eu tenho uma pessoa que me auxilia um dia no mês na minha casa, mas pode ser diarista, quinzenalista ou mensalista. Um outro ponto que eu queria trazer era sobre, a gente está falando de serviço análogo à escravidão. E no Brasil, ele não está restrito a serviços domésticos. O Perfeito. Brasil é o 11º no ranking mundial de serviços análogos à escravidão. Então, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas nessa situação, nesse momento. A lista suja, a Sara perguntou quem que pode regular. Existe o Ministério do Trabalho e Emprego, que é quem, de 6 em 6 meses, lança essa lista. Então, para vocês não comprarem de empresas que têm pessoas escravizadas, olhem sempre a lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego, tanto que essa SINHA, ela foi colocada agora, por isso que o tema veio à tona. E, principalmente, ligue para número 100, que é a de denúncia de trabalhos análogos à escravidão, porque pode ter no apartamento ao lado alguém sendo encarcerado, em cárcere privado, e também tendo esse tipo de não tratamento. A Páscoa está se aproximando, né, para quem é da religião católica, e a Açucena, que é de origem judaica, passou agora, no último final de semana, como é que fala? Pelo Pessar. Então eu queria que ela desse o testemunho dela pra gente, como é que foi o final de semana dela, e depois eu queria que todo mundo falasse como é que comemora essa data, que é uma data cristã, mas também uma data cultural, né, pro brasileiro. Pessar é, sobretudo, uma festa que significa passagem, mas não qualquer passagem do anjo da morte sobre as casas dos filhos de Israel, para a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E tem uma cena muito linda do Pessah, que eu acho que é bem simbólica, e trazendo atenção, inclusive, para a questão palestina, né? De que quando a gente foi escravizado, a gente tem que lembrar de onde a gente veio. E tem uma cena que você vai tirando o vinho do copo, o vinho tinto, e vai colocando no guardanapo para lembrar do sangue dos mortos que não foram os hebreus, que são os outros de mim. E essa lembrança tem que ser para entender a humanidade, a nossa humanidade, independente de se você está desse lado ou do outro, ela tem que ser rememorada. Então, eu acho que é uma Páscoa que tem que trazer essa rememoração tanto dos nossos sequestrados quanto do absurdo que está acontecendo na Palestina há 75 anos e dizer que é uma questão muito complexa para nós judeus
E nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, os israelenses são diferentes entre si, os judeus são diferentes entre si, tem de direita, tem de esquerda, tem comunista, tem direitista. E eu acho que Páscoa, acima de tudo, é uma festa sobre a liberdade. E quando Jesus estava lá com seus discípulos, eles estavam comemorando essa Páscoa judaica, essa ode à libertação da escravidão, que é um tema que a gente trouxe agora e está presente na Páscoa judaica. Tanto que o pão é um pão fininho, porque não deu tempo de inchar. Então você leva o pão que deu tempo para você fugir logo desse passado terrível. Então a gente come um pão ázimo, que é aquele pãozinho de hóstia também, né? Que os cristãos Olha, muito comem. obrigada pela partilha do seu conhecimento. Tem hora que eu olho para você e eu vejo uma coisa que é muito maior do que a idade biológica que você tem. Você parece uma entidade. Muito bonito te ouvir. Por falar em entidade, temos outra entidade aqui. Qual é a sua religião? Queria que você falasse. E como que na sua religião, você comemora a Páscoa? Sim, eu sou candomblessista, mas não vou dar consulta aqui, tá? Que pena! Quando a gente fala de religiões de matriz africana, a gente não tem a figura de Cristo, né? A gente sabe que é Umbanda, mas eu não sou umbandista. A Umbanda, ela tem um sincretismo religioso que traz também algumas questões do cristianismo para poder manter vivo determinadas culturas e tradições africanas. Então, utilizar de determinada imagem para celebrar um orixá, por exemplo, é sincretismo, e o sincretismo, ele está arraigado na resistência às suas tradições. Então, era só a única forma de manter aquela lembrança da minha tradição é através da simbologia do outro. Isso a gente não tem no candomblé, então, durante o tempo de quaresma, a gente não tem rito específico, mas a gente costuma respeitar, porque também estamos em cultura, né, na sociedade brasileira. Então, durante esse período, determinados ritos não são feitos, ou só em urgência são feitos durante a quaresma. Mas a minha lembrança, né, de um lar de diferentes religiões, o meu lar, a minha família é extremamente plural nesse quesito, é a canjica branca da minha mãe, o peixe na sexta-feira, que eu morando em São Paulo, eu digo que é um dos períodos mais difíceis para mim, de ficar longe. De ficar longe, né? Sim. Porque é um momento, eu vou falar o meu, já vou passar para vocês, porque a Páscoa é um momento de encontro, né? Eu tenho saudade, meu pai fazia uma bacalhoada toda sexta-feira santa e meu pai se foi em 2020. Então ele fazia, então assim, eu nunca mais comi bacalhau com o mesmo sabor que eu comia do meu pai. Se era tão especial assim, não sei, mas o afeto, a preparação daquilo, a reunião à mesa, isso eu sinto muita falta. E você, Sara? Então, como a gente era cristão de igreja evangélica pentecostal, esses negócios assim era tudo hereges, tudo heresia. Igual o coelho da Páscoa lá em casa, vai, pai, vai ter, vai, coelho da Páscoa sou eu, trabalho igual um burro. Aí imagina aquele coelhão pretão de 2 metros. Mas acabou que a gente não teve muita referência, assim, a não ser o terror do filme da Paixão de Cristo. Que aí eles colocavam aquele trem todo ano pra passar. Aí no final falavam, vendo isso aqui, quando você pega, você tá batendo em Jesus de volta. Quando você responde sua mãe, você tá batendo em Jesus. Colocando... Então, a minha referência de Páscoa, desse sentido aí, é a pior possível. Nossa, então eu tô tranquila. Muito. Hoje eu sou saciânica, né? Eu tenho a minha religião de Saci. Saciânica, eu amo. Vamos fazer um bonequinho do Saci pra trazer pra cá? E você, Márcia? Eu sou cristã, católica, batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, aí eu curto candomblé pra caramba, me apoia pra caramba, adoro, tenho pai de santo e tudo. Sou espírita, como é inevitável, né, gente? Sim. Porque vocês sabem o que se passa comigo na intimidade. E, como eu sou filósofa, eu sou também bruxa. Então, é uma mistura, assim, que é muito divertida. E eu sou cozinheira, então no dia da Sexta-feira Santa eu vou fazer... Minha peixaria lá. Agora, eu curto a imagem, a figura de Jesus. Também. E eu fico muito indignada com essa coisa da venda de Jesus, da venda de Deus, né? Transformar Deus em mercadoria.
e transformar Jesus em mercadoria e fazer esse rebaixamento dessas figuras como a gente vê nessas igrejas. E aí, eu gosto muito de uma frase de Jesus quando ele tá lá ferrado. Eu também tinha pavor desses filmes, mas eu ficava assim num nível de compaixão, de tristeza quando a gente era criança. E a Sexta-feira Santa tinha um clima, e vinha um vento, né? E era um negócio assim. E aí, ele disse assim, ele pede pra Deus perdoar. Aquele Deus também, que pelo amor de Deus, que pai, né? Enfim, e aí ele pede pra galera, ele pede, Deus, papai, perdoa essa gentalha aí, porque eles não sabem o que fazem. E eles não sabem o que fazem é uma explicação do que significa ideologia. Gente, eu quero rapidamente, a gente já está se encaminhando para o final do programa, eu quero dizer o seguinte, eu fui no final de semana assistir ao show do Gilberto Gil, chamado Tempo Rei, e foi uma celebração, foi um momento quase de eucaristia, foi uma catarse coletiva, porque o Gil é um ancião, né, o arquétipo do ancião, e ele todas as músicas dele fazem parte das nossas vidas, então todo mundo cantando, celebrando, e ele abre espaço para o novo. Você vê em cima do palco netos, filhos, e ele, no dia que eu fui, o MC Ariel tava lá, que é um rapper de 20 e poucos anos, então ele é um cara que tá muito consciente da sua importância no mundo, da sua importância histórica e da importância que o ancião tem de passar o bastão pro futuro, né? A gente estava ali celebrando o passado, o presente naquele momento e o futuro do Brasil, da música brasileira e tudo isso. E foi muito bonito porque eu fui com o Eduardo Moreira e muitas pessoas vieram conversar com a gente dizendo que assistem o ICL, que são alunos do Investidor Mestre, que o Eduardo Moreira ajudou a arrumar a vida financeira deles. Então, daqui a pouco, vocês não saiam daqui, porque vai ter uma aula gratuita, ao vivo, com o Eduardo Moreira, Investidor Mestre, que é imperdível. Antes da gente terminar, só quero perguntar para a Sucena. Sucena, qual é a sua música preferida do Gil? Entre tantas? Entre tantas. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Que linda! Essa é a minha preferida. Gente, que também. coisa linda! Fiquem agora Improvisei, com a aula. Deu. Ai, coisa mais linda. Queremos mais. Semana que vem a gente se vê nesse clima cada vez mais gostoso, tá, com vocês, meninas. E você que quer aprender mais sobre investimento, fique aqui com a gente, porque daqui a pouco o Eduardo Moreira vai entrar ao vivo para dar uma aula imperdível. É ao vivo e é gratuito. Você não pode perder Investidor Mestre. Um beijo, até semana que vem. Viva Gilberto Gil! Viva Sucena! Traz uma marmitinha pra mim de bacalhau, fazer um favor na terça, viu? É hoje a nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir. Uma aula muito importante para todo mundo porque ela ensina o básico de uma maneira muito fácil, para você poder já sair dali tendo uma outra visão e não fazer as besteiras que as pessoas costumam fazer. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link para você clicar e já entrar ali na sala de espera. Até de noite.